Olá, muito bom dia para você que me acompanha. Eu sou o repórter Marcelo Oliveira. Hoje, dia 1º de fevereiro, primeiro aí do mês, né? Iniciando o mês de fevereiro. Manhã de terça-feira, estou aqui com o Dr. Fernando Marques. Ele que é responsável pelo setor aí do atendimento médico. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre as filas aqui no UPA, às vezes a demora no atendimento, né? Também tirando as dúvidas que nós, a população, temos. Eu tenho dúvida, você que me acompanha também tem dúvida, e o doutor Fernando vai estar aí conversando com a gente, explicando um pouquinho sobre esse momento difícil que a saúde vem passando, não só aqui em Arapongas e na região, mas também em todo o Brasil. Doutor, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem. Acho que é um momento importante da gente esclarecer algumas situações, algumas dúvidas que eventualmente a população vem apresentando, não só a você, a outros meios também de comunicação. Estou aqui à disposição para a gente falar da maneira mais clara possível para a população e tranquilizar a todos. Doutor, muitas pessoas já nos acompanhando aqui, né? Você que está nos acompanhando, se quiser fazer uma pergunta, o doutor está aqui para responder você também, tá? Chica, Darlene, Marinês, né? Bom dia para você. Doutor, a maior pergunta da população, né? O porquê as filas e às vezes aí até a demora no atendimento, doutor? Bom, Marcelo, acho que essa primeira pergunta é para a gente aquecer um pouquinho essa entrevista. Essa pergunta ela é pertinente. Isso é decorrência do nosso momento atual que vivemos, né? Isso não é uma exclusividade do município de Arapongas, isso é uma realidade nacional. Cidades vizinhas como a nossa estão passando por a mesma situação. O aumento da demanda em relação aos atendimentos médicos, ele se dá pelo surto de Covid, né? Pela epidemia de Covid que nós estamos vivendo novamente. Essa variante Omicron, ela tem uma capacidade de transmissibilidade muito mais acentuada em relação às outras variantes. Isso faz com que tenha uma contaminação em massa e sobrecarregando assim, por procura de atendimento médico, por dúvidas da população, os pronto-atendimentos. Só para você ter uma noção, a média diária nossa de atendimentos, ela é baseada em torno de 300, 350 pacientes por dia, e nos últimos 14 dias nós saltamos para em torno de 550 até 650 atendimentos. Isso faz com que você tenha um aumento muito grande da procura médica e a demanda ela acaba sendo represada e levando um pouco mais de demora. Lembro ainda a todos, Marcelo, que esses casos que estão sendo procurados na UPA, na sua grande maioria, graças a Deus, são sintomas leves, são caráteres leves. Então não há uma urgência ou emergência para atendimento. Os atendimentos de urgência e emergência, a gente tem preconizado, tem priorizado esses atendimentos, já que há um risco de vida, e a população que necessitar de um atendimento de imediato em relação à urgência, com certeza ela terá essa resposta do nosso município. Doutor, então para nós podermos entender aqui, o atendimento cresceu muito, uma demanda muito grande mesmo, nós podemos ver com nossos próprios olhos, né? Muitas pessoas aí esperando o atendimento, tem os funcionários, né, que são seres humanos e muitos deles também são aí diagnosticados com a Covid, teve afastamentos, aí reduziu o quadro de funcionários, né? Tudo isso aí gera aí essa demanda grande de atendimento, filas, né? Como que é isso, doutor? Perfeito, Marcelo. A gente trabalha com uma escala diária na UPA, em tempos normais, em torno de 5 médicos. Essa escala médica foi prolongada para 7 médicos, então nós temos basicamente em muitas situações 4 ou 5 médicos clínicos, mais 2 pediatras ou até mesmo 3 pediatras atendendo no mesmo momento. Entretanto, quando você monta a escala de suprimento para dar vazão para essa demanda de atendimentos que está acima da nossa normalidade, de um dia para o outro tem um baixo no atendimento médico. Por quê? Porque os médicos também se contaminam, é muito claro isso. Não só os médicos, toda a parte da enfermagem, os auxiliares, os enfermeiros, a nossa parte de retaguarda, como parte administrativa, parte da limpeza, bem como de recepção, farmácia. Então todos eles estão expostos diariamente à contaminação do Covid, porque é lógico, atendem muito pacientes com sintomas respiratórios. Só para ter uma noção, Marcelo, nós comentamos agora há pouco com você em off aqui, que nós temos a cada duas pessoas atendidas com sintomas respiratórios, um pelo menos tem teste positivo para Covid. Ou seja, isso representa uma população de 50%. Então 50% dos pacientes que estão procurando nossas unidades, elas estão sendo positivas.
Então esse contato maior com pessoas positivas durante o atendimento faz com que a nossa equipe médica, nossa retaguarda profissional de saúde, ela vá tendo baixa em relação a isso. Então muitas vezes a gente monta a escala com um aumento de demanda de médicos para suprir essa situação de diminuir o número de filas, mas no outro dia eles estão contaminados e eu não posso colocar esses médicos para trabalharem, além de que todos estão exaustos, todos estão cansados. Não é para menos, há 2 anos já que a gente vem nessa batalha contra essa Covid, nós tivemos um momento de desafogo por 3, 4 meses no final do ano, entretanto ela veio com uma intensidade bem elevada, como nós dissemos há pouco. Isso faz com que a equipe fique cansada e fique muito exausta em relação aos atendimentos e acaba tendo essas baixas, né? Não conseguimos suprir a demanda necessária. Mas lembro ainda, Marcelo, que não é só a UPA que faz atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Nossos 18 horas do Flamingos, São Bento e Petrópolis também estão aptos para atender esses pacientes, bem como 24 horas Humaniza. Então a população não precisa procurar somente a unidade de pronto atendimento UPA aqui do Jardim Caravelha ou Santa Alice, como queiram. Vocês também podem procurar outras unidades para que a gente tenha um desafogo, não deixar centralizado isso no momento. Certo, doutor. Muitas pessoas aqui deixando um carinho especial para o senhor, tá bom? O senhor é bastante querido, podemos ver aqui bastantes comentários. Um doutor excelente, um doutor carismático, um excelente doutor, né? Então, isso é bacana, viu? Isso é bacana. Muitas perguntas aqui também da população, né? Uns falando, vai pra praia mais, né? E aí também outros falando, pedindo oração pelos funcionários. E outros aí questionando também ainda a fila e a demora, pedindo mais médicos para o UPA, né? Então, doutor, como que funciona tudo isso? Os médicos, não é desta forma, contratar médico, como que é? Não é questão de contratar médico, nosso município tem médico suficiente. O grande problema é que eles estão contaminados também. Estão contaminados. E aí você não consegue ter suprimento de médico suficiente para contar isso aí. O município conta mais de 100 médicos cadastrados, credenciados e aptos por estar realizando plantões no pronto atendimento. A questão, como eu disse, quando eu afasto um médico, ele fica 5, 6 dias sem poder trabalhar. Então essa situação, a gente faz um furo da escala e nós estamos suprindo cada vez mais essa situação. Fora os enfermeiros, né, doutor? Nós estamos falando da equipe em geral, Marcelo. A gente trabalha com em torno de 10 enfermeiros. Chegou um momento que nós tivemos 8 enfermeiros contaminados ou afastados por algum motivo. E acabou com que a gente tinha que suprir isso muitas vezes da unidade básica de saúde ou outros locais, remanejamento de profissionais para que a gente não tivesse deixado a nossa unidade de pronto atendimento à mercê ou sem profissionais para serem atendidos. E isso em nenhum momento aconteceu e não vai acontecer, porque os nossos médicos, nossos enfermeiros são prontamente capacitados, eles têm vontade de trabalhar. A questão é que eu peço à população que tenha um pouco de paciência na procura do atendimento médico. A tendência é que a gente vá diminuindo esse fluxo de pessoas contaminadas. É muito cedo para a gente falar se nós estamos em declínio dessa curva que subiu como se fosse um foguete nos últimos 15, 20 dias. É característica dessa doença, dessa variante. E lembra a todos ainda, Marcelo, que essa variante, apesar de ter sintomas leves, ela pode causar casos graves. Então, casos graves, eles serão atendidos prontamente em qualquer unidade de pronto atendimento. Nossas equipes estão preparadas para dar todo o suporte à população necessário. Tá certo, doutor. Doutor, o Sidney Silva, ele que é de lá de Limeira, São Paulo, também está nos acompanhando aqui, não só Arapongas, também toda a região. Isso é bacana para trazer o conhecimento, né, para o Brasil, né, que nos acompanha nesse momento. Doutor, então, para ficar bem claro aqui, existe sim um momento difícil na saúde, o atendimento, o UPA, né, os funcionários, inclusive eu estava conversando com uma das funcionárias, ela abriu o coração ali para mim, ela falou: Marcelo, pelo amor de Deus, tá muito difícil, Marcelo, estou fazendo o meu melhor, com muito carinho, muito amor, mas tá muito difícil, Marcelo, tá muito exaustivo. A gente não para um minuto, é muito corrido, né? Muitos atendimentos e a gente chega em casa cansada e aí já vem cansado de novo para o serviço. É um momento realmente muito difícil. O Alessandro Diego aqui junto com a gente também acompanhando. Obrigado pela sua companhia. Doutor, momento então que o senhor diz para a população é ter paciência. É isso aí, é ter paciência, que ninguém vai ficar sem atendimento, sem falta do atendimento médico, todos serão atendidos.
Entretanto, nossa espera acaba sendo sim um pouco mais prolongada. Lembro que todos os pronto-atendimentos trabalham com um protocolo de triagem. Não é à toa que ser feita a triagem na hora antes de passar do médico. Essa triagem ela tem uma classificação. A classificação vai em cor. A cor começa em azul e termina em vermelho. Os pacientes com sintomas leves, eles são classificados em azul, o qual o protocolo rege que o tempo máximo de espera é de 4 horas. Depois classificação verde, o tempo máximo de classificação é 2 horas. Depois amarelo, 1 hora de espera. Depois laranja, 30 minutos de espera. E vermelho, atendimento imediato. Então, claro, as fichas azuis e verdes, que têm espera de 4 e 2 horas respectivamente, por se tratar de sintomas mais leves, menos graves, eles terão um pouco mais de demora para ser atendidos, porque a prioridade no atendimento acaba sendo sempre as casos de urgências e emergências. Isso não quer dizer que você que tem sintomas leves não deva procurar os pronto-atendimentos, devem sim. Entretanto, precisa ter um pouco de paciência para que você tenha um atendimento médico e você será atendido para a nossa equipe. Lembra a todos, Marcelo, como você disse, nossa equipe ela é extremamente capacitada, é uma equipe aguerrida, é uma equipe que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, porque em nenhum momento ela deixa a população resguardada. Eu sei que muitos chegam aqui para ser atendidos e às vezes querem atendimento prioritário, como se fosse o caso dele o mais grave do caso do colega ao lado. Entretanto, nossa equipe ela precisa ter um pouco de discernimento e ela tem esse discernimento para prestar o melhor serviço possível para a população. Mas depende muito da população entender o momento que nós estamos vivendo, porque esse momento a gente nunca viveu antes na nossa história. Tá certo, doutor. Doutor, muito obrigado, tá bom, pelas palavras. Eu acho que é isso, né, doutor? Tá aí comunicado à população, tirou minhas dúvidas, tirou dúvida da população, com certeza. Mas se você, quando for atendimento, vir ter o atendimento pelo UPA, né? Então, você vai ter a ciência de um pouco do que está acontecendo aí nos bastidores, né, doutor? Nos bastidores, como está corrido, como está difícil, e aí a falta de funcionários em afastamentos devido à Covid-19 também. Não só no setor médico, mas também em outros setores, né? Tudo vem passando por um momento difícil. Aqui também acompanhando o Diego, a Elizabeth. Doutor, tem pessoas falando aqui, ó, muitos comentários mesmo referente. Não esquenta não, após o carnaval vai ficar pior. Doutor, é complicado. Qual é a orientação que o senhor tem para a população, festas? Tem alguma orientação? Marcelo, a gente segue as mesmas orientações que no início da pandemia, né? Evitar aglomerações, eu acho que isso é importante. Continuar o uso de máscara, a gente tem visto cada vez mais o desarmamento das máscaras nas ruas, em locais fechados. Eu acho que isso é um momento, principalmente nesse momento, nós estamos vivendo dessa pandemia em massa que está sendo acontecido. E você que não se vacinou, que você que não completou seu esquema vacinal referente ao Covid, por favor, procure o nosso pronto atendimento às 18 horas, que você precisa cadastrar sua vacina, você precisa estar em dia sua vacina, para que nós tenhamos uma diminuição dos casos graves, Marcelo. A vacina nunca foi preconizada na diminuição da transmissibilidade, e sim, ela sempre foi preconizada para que você tenha uma diminuição dos casos graves. Quando você falou que nossa equipe, nós estamos defasagem, estamos sim. Estamos em defasagem em decorrência desse momento que nós estamos vivendo, das contaminações que nossa equipe está sendo sofrida. E não é só na UPA, ou nos 18 horas, ou no 24 horas Humaniza. Isso também está referente aos hospitais, Marcelo. Também chegam pacientes em hospitais graves e essas pessoas que chegam graves acabam contaminando muitas vezes a equipe. Então, seja a Unopar, seja Santa Casa, nós também estamos com dificuldade de funcionários em decorrência dessa situação. Então, lembra a todos, isso não é uma exclusividade do município de Arapongas. Isso acaba sendo uma evidência nacional. E onde você for, em qual cidade você for, eles estariam passando os mesmos problemas que nós. E como eu disse, Marcelo, a você nos bastidores, nós temos uma equipe com uma cidade de 120, 130 mil habitantes que jamais vista. Nós temos 5 pronto-atendimentos que dá todo o respaldo à nossa população, além de mais de 30 unidades de saúde funcionando no município. Tá certo então, doutor. Obrigado, viu? Tá aí as informações com o doutor Fernando Marques, né? Doutor Fernando Marques. Quando você vir no UPA, você vai lembrar aí do doutor Fernando Marques, que trouxe as orientações pra gente, né? Um momento muito difícil, então
Tá aí as informações, obrigado pela sua companhia, Elisângela, Bila, aqui também acompanhando, obrigado por cada um de vocês. Doutor, Deus te abençoe, viu? Tenha um bom dia, obrigado, Deus te ilumine a sua vida, aí salvando vidas, né? Nós agradecemos a cada um de vocês que trabalha na saúde, salvando as nossas vidas. Obrigado, Marcelo, fico sempre a dispor de vocês, de qualquer meio de veículo de comunicação, para que nós podemos esclarecer cada vez mais a população referente ao nosso atendimento, nossa situação atual. Tá certo, então. Olha, eu vou me encerrando aqui, então, com imagens ao vivo. Nós estamos na UPA, tá bom? 24 horas. Obrigado pela sua companhia. A qualquer momento eu volto com mais informações, tá bom? E eu me encerro com o meu ditado. Faça dia, faça noite. Sol ou chuva, calor ou frio. Eu, o repórter Marcelo Oliveira, estou sempre atento para trazer a informação até você. Um bom dia. Que Deus te abençoe.